Oi, tia Dalva. Oi, Neida. Oi, padre José Inácio. Ei, pessoal, todo mundo chegando, que alegria, bem-vindos. Hora de falarmos de amor, hora de falarmos de sim a Deus, de santidade. Que alegria, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou chamar aqui o padre Sonsini para entrar. E a gente espera com muita alegria, muita gratidão no coração, né, gente? Que bom esses momentos. Boa tarde, padre. Já estamos vendo aí, já entrou ao vivo. Tá bom, Neida. Passa o link sim, convido o pessoal. Olha aí, padre, que prazer. Boa tarde, tudo Boa bem? Bia, tarde. amigos e amigas. O pessoal tá chegando. Ó, o padre, padre Vilela já chegou aí também. Que alegria. Peço a sua bênção em Opa, primeiro lugar, padre. Deus abençoe. Amém, amém. Que bom que estamos nos conhecendo assim agora de nos olharmos, né, padre? Tá vendo, né? Chegou o dia, né, Bia? É, Deus é bom, né? Muito, sempre, né? Sempre. Que alegria, viu, padre? Seja muito bem-vindo Muito a esse canal, a essa obrigado. comunidade. Obrigada por vir falar de Deus para nós, dos santos, dos Amém. beatos. Uma alegria mesmo. Amém. Amém. Gente, eu tô aqui com o Padre Sonsini. O Padre Sonsini é de Itu. E eu vou pedir então para que ele abra esse momento, para que ele se apresente, faça uma oração e a gente possa começar essa conversa sobre o céu, hoje com o Beato Carlo Acutis, aqui no Deus Convida a Santidade. Então, Padre, a palavra é toda sua. Então, uma boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos reunidos no nome do Senhor. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade, a Bia, o canal, para podermos realmente conhecer um pouco mais este, este nosso irmão, Isso. nosso intercessor, que tão jovem, né, deixou um rastro de luz, né, para todos nós. E nos convida realmente a sermos santos, porque essa é a vontade de Deus, né? Como diz o próprio Jesus, a vontade do Pai é a vossa santificação. Isso. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Embora que eu seja de Itu, eu sou bem baixinho, sou Ah, bem pequenininho, né? Em todos os sentidos, física e espiritualmente, sou muito pequeno, né? Mas a gente espera crescer na misericórdia do isso. Senhor. Então, eu sou o padre José Inácio Sonsini, estou na Diocese de Jundiaí, sou membro da Ordem Terceira do Campo, estou com o hábito da Ordem Terceira, mas eu aspiro, né, viver, né, profundamente, cada vez mais, o carisma dos irmãos da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, né? E já tenho 30 anos de padre, completei no dia 8 de dezembro passado, né? E agradecendo também a Imaculada Conceição, né? Na sua solenidade, eu fui ordenado. Como eu dizia desde criança, né? Que eu haveria de ser, né? Mas nada que haveria de ser carmelita. E depois seria ordenado dia 8 de dezembro e seria também, celebraria minha primeira missa num Carmelo e a minha primeira missa solene no aniversário de minha mãe. De fato, eu fui ordenado dia 8 de dezembro de 93. Celebrei minha primeira missa no Carmelo de Santa Terezinha, em Aparecida, Hum, e a minha missa solene na Matriz da Candelária, que é a minha igreja de origem, né, onde fui batizado, fiz a minha primeira Eucaristia, foi coroinha, fui crismado ali. Então, celebrei no dia 29 de dezembro, no aniversário da minha mãe. E estamos aí, né, nesse caminho, né, buscando sempre descobrir o que Deus nos pede no momento presente, né, que é realmente é o nosso dever como cristãos, né, e no caso também eu como ministro, né, da graça de Deus. E nós queremos então passar esses momentos, né, contemplando essa figura tão bonita de um garoto, né,
Eu me recordo também quando eu era criança, que eu fiquei encantado lendo a vida do pequeno gigante São Domingos Sávio, que também foi para o céu com 15 anos. E agora nós temos essa versão moderna, né, de São Domingos Sávio, que é o Beato Carlo Acutis, para dizer que a santidade não é coisa do passado, né, é coisa para hoje, né? Hoje nós podemos ser santos, né, neste mundo no qual nós vivemos, né? Então, nós vamos buscar, né, na biografia deste também gigante, né, da santidade, o Beato Carlo Acutis. Ele nasceu na capital do Reino Unido, em Londres, no dia 3 de maio de 1991, né? E os seus pais eram italianos. O pai chama-se, porque ele é vivo, né? Chama-se Andrea Acutis, e a mãe Antônia Salzano. Minha dona Os dois, Antônia. então, italianos, né? E ele nasceu no dia 3, né? No dia 18 de maio, então 15 dias depois, ele foi batizado na Igreja Nossa Senhora das Dores, lá em Londres, né? Para ver que Nossa Senhora já, né, o acompanhava desde o primeiro momento, né, no qual ele se tornou um sinal de Deus, né, para o mundo, sendo batizado. Eu não sei se eu já posso ir transcorrendo Nossa, pela vida não, dele. até levei um susto assim agora, porque dia 18 de maio é o dia do meu aniversário. E Que eu falei maravilha! que desde pequenininha sou muito feliz de falar que eu faço aniversário junto com o Papa São João Paulo II, né? Tivemos Tá alegria, vendo? tive a Que coisa alegria de... E agora saber que o Beato Carlo Acutis foi batizado também nesse dia, nossa, olha, também tá vendo? Mais me um alegra patrono muito. tinha, É, é isso mais mesmo, mais um. um irmão para lhe acompanhar no caminho da santidade, rumo ao céu, Toda não é? ajuda é bem-vinda, né, padre? Toda. Nossa, nós pedimos o auxílio do céu, né, dos É, nossos irmãos que já estão que lá, bom. né? Então, e a gente vê, né, que a gente poderia dizer, os pais transmitiram a fé, claro, os pais são os primeiros catequistas, né? No entanto, tanto a dona Antônia como o seu André, eles não eram muito assim de igreja, não participavam, né? Talvez fossem à missa no Natal, no sétimo dia, enfim. E aconteceu que eles voltaram para a Itália e se estabeleceram em Milão, né? E lá, né, eles procuraram então uma babá para o pequeno Carlo. E olha a providência de Deus, né? Uma moça polonesa foi ser então a babá do Carlo, né? Nós falamos de São João Paulo II, né? Nós sabemos quanto a Polônia é católica e é mariana. Então foi um sinal da providência de Deus também na vida do Carlo, esta babá, porque foi ela quem ensinou, né, o Carlo a amar Jesus, a amar Nossa Senhora, a chamá-la de mãe, né, a honrá-la, né, através também da oração da Ave Maria. Ela foi uma espécie também de catequista do Carlo, né, a primeira catequista, na sua mais tenra Que infância. bonito. Pois bem, também uma coisa bonita que esta moça, ela ensinou, né, o Carlo a reverenciar e a servir Jesus no próximo, Hum. né? Porque sem essa dimensão também da caridade, nós não podemos atingir, né, o grau de santidade a qual nós somos todos chamados, né? E então a gente vê o Carlos ainda pequenininho, com essa sensibilidade para com os pobres, né? Uma vez ele estava andando pela rua e ele tirou o próprio tênis, né? Ele viu que tinha um menino que estava descalço, né? Um pobrezinho. E ele voltou para casa descalço, né? Ele deixou o tênis lá, né? Para esse pobrezinho, né? Então, a gente vê que Deus coloca as pessoas na nossa vida, né, como um sinal da sua providência, como um auxílio para que nós possamos realmente descobrir, né, a que viemos. Nós não estamos no mundo por acaso, né? Nós estamos aqui para honrar a Deus e para um dia realmente vivemos com Ele para sempre no céu, né? Bom, naquele tempo, né, como também nos nossos dias, a primeira Eucaristia não é que era feita já quando a criança era bem pequena, né? Só que, como ele era muito
precoce, ele demonstrou lá na sua paróquia que era um menino muito especial nesse sentido. Então, foi-lhe dada a permissão de fazer a primeira Eucaristia aos 7 anos de idade. Né? Que, aliás, era já um desejo, né, da Igreja, através do Papa São Pio X, né, que instituiu a Eucaristia para os pequeninos, né, a partir dos 7 anos. Então, ele recebeu a primeira Eucaristia aos 7 anos. E foi uma marca na vida dele. Por quê? Porque a partir daquele dia, né, ele nunca mais deixou, né, de receber Jesus. E todos os dias. Então, ele ia à missa todos os dias, pequenino, 7 anos de idade, né? E a missa, e não só a missa. Ele, depois da missa, ficava ali, né, diante do sacrário, fazendo adoração. Né? Imagina uma criança de 7, 8 anos, né? Então, assim, nessa busca de Jesus, né? Muita gente começou a admirá-lo, mas nós sabemos que também muitos começaram, né, a caçoar dele, sobretudo os seus colegas de escola, né, a tê-lo assim como uma espécie de, vamos dizer, um bigoto, né, um beatinho, né. Então, começaram a caçoar dele. No entanto, ele nunca teve vergonha de testemunhar a sua fé, o seu amor a Jesus, né. E a gente fala assim, nossa, mas então já nasceu santo? Não, ele teve que fazer a sua luta, como todos nós, contra o mal, contra o pecado que o mundo oferece, né? Os seus presentes, né? Entre aspas, né? No entanto, a gente vê, né, ele resistindo, né, aos ditames do mundo, sempre correspondendo à graça de Deus. Uma certa vez ele disse, né, que o seu projeto de vida era estar sempre com Jesus. Né? Aí, realmente é o ponto de partida, né, de uma vida espiritual profunda, né? Estar sempre com Jesus. E como ele fazia isso? É uma palavra bonita, estar sempre com Jesus, mas como? Né? Não só frequentando, né, os sacramentos, né, seja recebendo diariamente a Eucaristia, participando da Santa Missa, fazendo adoração, né, diariamente, mas também realmente encontrando Jesus no outro. Né? Então, todas as relações dele, né, seja na escola, né, ele era um menino normal, no sentido assim, né, que estudava, também jogava futebol, né, gostava de andar de bicicleta, né, e gostava de assistir desenho animado, enfim, como um garoto, né, normal. No entanto, ele nunca deixou de marcar, né, os seus relacionamentos com a presença de Jesus. Né? Então, se diz que ele, muitas vezes, ele saía com a bicicleta, né? Ele foi dar uma volta. Na verdade, ele passava pela vizinhança, né? Ia visitar os porteiros, os prédios, né? Visitar as pessoas, cumprimentando todo mundo na rua. E quando ele tinha oportunidade, né? Travava um diálogo para falar de Jesus. Né? Muitas pessoas, aquelas que estavam longe da igreja, né? Pois disseram, olha, eu voltei por causa do cara. Realmente a gente viu a alegria que ele transmitia em estar com Jesus. Então, eu senti vontade de voltar para estar com Jesus. Olha que coisa bonita essa, né? Então, a força do testemunho, mais do que a palavra, né? E eles tinham um empregado na casa, ele era não só indiano, mas era de religião hindu. E esse moço, ele se converteu ao cristianismo, à Igreja Católica, pelo testemunho do cara. Ele dizia, aquele menino realmente me levou a encontrar esse Jesus, né? Qual ele não só falava, né? Mas que ele fazia presente, né? Então a gente viu o apostolado, né? Do Carlos. Não era uma coisa assim, só quando ele estava lá na igreja, né? A sua vida. Né? Era um evangelho vivo, como deve ser a vida do cristão, né? Evangelho vivo, vivo. Né? E para ver, né? Cada santo no seu tempo. Sim. O Carlos, então, ele nasceu em 91, veio a falecer depois, né? Olha, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que coisa bonita, né?
ano de 2006, né? Então, já com a tecnologia, já, né? A internet, enfim, ele aproveitou, né, disso para fazer apostolado. Ele se enamorou dos chamados milagres eucarísticos, né? E começou uma pesquisa mesmo profunda, né? E buscar alguns lugares até ele visitou, né? E, e ele fez então uma espécie, né? Não uma espécie, não, uma exposição, né? Dos milagres eucarísticos, né? E também das aparições de Nossa Senhora. Ele então fez uma pesquisa muito grande, né? E, e essa mostra começou a ser itinerante, né? Ele fazia seja na internet, mas também com fotos, né? Com painéis, enfim, né? Usou de todos os meios, né? Para realmente levar as pessoas a um encontro profundo com Jesus na Eucaristia. Como ele dizia, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu, né? Ele me leva para o céu. Eu recebendo Jesus, então eu já estou dando os passos para o céu, né? Então, para ver, né, que ele usou de todos os meios, tanto que ele é chamado o cyberapóstolo, né, ou também chamado patrono da internet, né? Que coisa bonita, né? Hoje a internet às vezes é usada para tanta porcaria, né? E para ver que ele usou, né, disso, né? Imagine se ele estivesse vivo ainda hoje, quantos outros recursos, né, não teria, né? No entanto, ele usou de todos os meios, né? Aquela palavra, né? Oportuna e inoportunamente, né? Falar de Jesus, né? Então, ele usou de todos os meios. Agora, se eu tiver, por favor, né, avançando demais, a Bia vai Não, tá me ótimo. orientar. Estamos Eu não sou acompanhando. eu não sou muito prático, Não, né? Ao o senhor está contrário do Carlos. trazendo detalhes tão ricos que quando a gente faz um estudo não tão profundo sobre ele na internet, a gente não encontra, né? Então estamos aprendendo muito, está sendo delicioso, padre. Pode continuar. E ele tinha um carinho muito grande para com os santos também, né? E um dos santos preferidos dele era São Francisco de Assis, né? Tanto é que ele queria muitas vezes ir a Assis, né? Eles moravam em Milão, né? E os pais, né, talvez para atender ainda mais, né, a ele, acabaram comprando uma casa em Assis, né? Existe essa casa lá, não é? E então eles iam muitas vezes para lá, né? De fato, São Francisco ele mudou, né? Digo, toda a história da espiritualidade, não só na Idade Média, né? Mas ainda hoje, né? Ele deixa uma marca. Quem vai a Assis, engraçado, eu achei que é só eu que tinha tido essa impressão, É, mas todo mundo diz a mesma coisa. Assis tem uma coisa que não dá para explicar, né? Então parece que a gente vai encontrar com São Francisco na rua, né? Tem tantos outros santuários que a gente vai, outras cidades, onde santos viveram, mas Assis tem uma marca que não dá para explicar, né? Realmente ele foi um instrumento de paz. A gente sente uma paz extraordinária, é né? falo E o que a Carlos, gente sente uma vontade de ficando. não é verdade, É uma né? vontade de Realmente dá vontade de ficando. ir embora, Né? né? Não dá vontade de ir embora. E o Carlos, o Carlos viveu isso também, né? Tanto é que realmente ele foi até comparado com São Francisco em certas coisas, Uhum. né? E, sobretudo esse amor à Eucaristia, nós sabemos como São Francisco tinha um amor imenso para com Jesus na Eucaristia, né? E também a fraternidade construída no cotidiano, né? Muita gente fala assim de São Francisco como o santo da pobreza. Outro dia houve a live, né, de São Francisco, o Frei explicou com tanto empenho, tão bonito, né? Que o carisma realmente franciscano é a fraternidade, né? A pobreza é um instrumento para se atingir, né, a fraternidade. E o Carlo, ele viveu isso. Ele foi construindo a cada dia a fraternidade com as pessoas que Deus, na sua providência, foi colocando na sua vida, né? Então, para ver, né, que realmente ele viveu também, né, essa espiritualidade de São Francisco, né, no seu coração.
E alguém poderia dizer assim, mas por que você escolheu o Carlo Acutis, né, para falar? Né? Tinha tantos outros santos, eu gosto de muitos santos, né? Eu poderia só contar uma coisa muito pessoal, né? Como é que eu conheci o Carlo Acutis? Então, uma ocasião, eu fui a Roma e entrando numa igreja dedicada a Santana, que é chamada até a paróquia do Vaticano, né? Tem a Porta de Santana, tem uma grade, depois a gente vai lá para o estúdio Vaticano, enfim, a gente passa por essa igreja. E Redondinha, eu né, entrei lá. padre? É muito linda, que é dos Redondinha. agostinianos, né? É É linda. muito linda. E quando eu entrei, tinha uns folders. Eu vi esse jovem, falei, quem será? Como a minha tese é sobre a santidade laical, né? Então todos esses testemunhos me atraem muito, né? Vi aquele menino, falei, quem será que é, né? Peguei o folder, li, fiquei encantado. Era um mês que ele tinha falecido. Imagine, esses folders foram colocados ali, os amigos dele, os colegas dele fizeram esse folder, esparramaram para vários lugares da Itália, né? E foram parar esses folders lá na Igreja Santana. Eu fiquei encantado, um mês que ele tinha falecido. Eu cheguei aqui no Brasil, pedi então para uma minha secretária, que ela é fotógrafa profissional, que daquele folder ela fizesse uma foto melhor, né, para que eu pudesse ter um porta-retrato, enfim, né? Eu fiquei tão encantado, né, com o testemunho dele, e eu pedi para ela, falei, olha, você escreva, servo de Deus, Carlo Acutis. Essa foto aqui, né? Aqui está pronto, né? Então, e ela colocou o servo de Deus, imagina, era um mês que ele tinha falecido, né? Eu acabei conseguindo, eu sou muito xereta, né? O telefone da dona Antônia, a mãe do cara. Ah, mas gente, eu não liguei para ela. Liguei para ela e falei, né? Falei, olha, eu identifiquei, eu sou do Brasil, né, tal. Falei, olha, a senhora não poderia me mandar um pedacinho de uma camiseta dele? Não, mas meu filho faleceu agora há pouco. Falei, olha, dona Antônia, mas um dele vai ser beatificado, ele vai ser canonizado. Então, escreva isso, né? Nossa, que Então, lindo, padre. Foi arrepiada. foi uma coisa assim, incrível, né? Eu tinha certeza que realmente ele não ficaria escondido, né? E realmente, como diz a palavra, né? A luz não deve ser colocada no alto, né? Para que todos vejam, né? Para que ilumine o ambiente. Assim também o testemunho de Carlos não podia ficar escondido, né? E aí, olha, já é beato, nós já temos até um milagre para a canonização, né? Sim. Então, esperando, não sei o que estão ainda esperando, mas enfim, né? Para ver. E olha que coisa mais linda, o milagre com o qual ele foi elevado à honra dos altares, na qualidade de beato, aconteceu no Brasil, né? Que coisa bonita, né? Eu falei, eu trouxe esse folder, né? Já mandei escrever servo de Deus, Carlos Acutis, comecei a pedir a intercessão dele, alcancei graças, né? E depois a gente vê, né, que lá numa paróquia do Mato Grosso do Sul deu-se esse milagre, né? Em favor de uma criança, né? Nós sabemos que para que um candidato à honra dos altares, né, seja proclamado primeiro beato, depois santo, necessário a igreja pede 2 milagres. O que é um milagre? Muita gente acha, eu pedi a Santa Rita, estava com dor de cabeça, pedi a Santa Rita, passou. Uma graça, né? Que bom, né? Agradecer a Santa Rita. Mas se eu tomar um remedinho, também passa, né? Agora, o que é um milagre? É a suspensão de uma lei da natureza, né? Então, quer dizer, algo que, sem intervenção da graça de Deus, seria impossível acontecer, né? Pois bem, aconteceu, então, que um padre, então, lá do Mato Grosso do Sul, ele conseguiu, engraçado, eu não consegui o pedacinho da camiseta, mas Camiseta. ele não sei como, ele conseguiu uma peça de roupa do carro que tinha o sangue dele, né? E ele conservava isso, e todo mês ele
fazia uma missa para Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, né? Lá na paróquia dele. Porque o Carlos Acutis veio a falecer, né? Depois nós vamos falar um pouco, né? Nos últimos momentos da vida dele, né? Ele faleceu no dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida. E esse padre, então, fazia essa missa e deixava exposta, assim, lá no alarde, não se pode, né? Então, essa peça de roupa, né? E aconteceu que um senhor, né? Ele levou o netinho dele para receber uma bênção no dia, né? Um dia 12, uma dessas missas. E ele falou para o menininho. O menininho, ele tinha uma doença terrível, né? Que o levaria à morte. Por quê? Ele não conseguia reter nenhum alimento. Tudo que ele comia, ele vomitava. Até líquido, tudo que ele não entendia, ele estava definhando, né? Então, o avô falou assim, quando você chegar lá perto, você fala, né? Que eu pare de vomitar, né? Desculpa, mas eu tive que contar como foi a história, né? Sim. E, de fato, o menininho, na sua candura, falou. E estava lá a peça de roupa, né? Que o avô pôs a mão, né? Pediu. Ele pediu a Nossa Senhora, mas pediu de maneira especial a intercessão do cara, né? Aquele dia em diante, o menino nunca mais voltou. E os médicos não entenderam nada, né? Que não teria como, realmente, né? Então, deu-se esse milagre, né? Não tinha meios, né, científicos, médicos, para que aquela criança parasse, né, ter aqueles espasmos, enfim, né? Então, isso depois foi mandado a Roma, documentado, tudo, né? Então, foi realmente o que levou à honra dos altares o Carlo Acutis, né? Ele foi beatificado em 2020, né, pelo Papa Francisco, né? Através de um legado, né? Foi um cardeal, né? Ele foi beatificado na Basílica de São Francisco, lá em Assis. Sim. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, né, ele faleceu no dia 12 de outubro. Do que ele faleceu? Ele apresentou, né, uma das mais terríveis, eu acho, maneiras, né, manifestações do câncer, né, justamente de uma maneira cavalar, né? Então, e antes disso, engraçado, uns dias antes dele ser internado, tá lá, quem quiser pode até encontrar isso, né? Tem uma live dele, né? E ele diz, né, em italiano, sono destinato a morire. Em vez de ele chorar, ele dá um sorriso maravilhoso, né? Como quem diz, eu estou indo para o céu, né? Então, vou encontrar aquele Jesus que eu tanto amo. Né? E ele teve, então, a leucemia, e ele causou muitas dores, né? E ele ofereceu essas suas dores pelo Papa, na época o Papa Bento XVI, né? E também pela paz do mundo e pela igreja. Olha que coisa mais linda. Ao invés de reclamar das dores, ele ofereceu as suas dores, né? Mas a coisa foi meio rápida, né? Ele foi internado, logo depois, no dia 11, né, de outubro de 2006, já foi constatada a morte cerebral, né? E no dia 12, então, realmente a morte, né? E a coisa interessante é que ele foi levado, então, para a igreja, o seu corpo, né? A missa de corpo presente, como a gente popularmente fala, para as exéquias, né? E os pais não entenderam toda aquela gente que foi chegando, aquela gente que foi chegando, aquela gente. Quem são, né? Essas pessoas, né? Sabemos? E todo mundo chorando copiosamente, né? Mas quem são essas
pessoas. E as pessoas foram depois se aproximando dele, né? Os pais, ele era filho único, né? E daí eles foram contando. Eram pessoas que o Carlos tinha ajudado, né? Seja com alimentos, seja com uma palavra de conforto, né? Pessoas que ele ajudou também a voltar para Deus, né? Então, encheu a igreja, né? De gente, né? Desses irmãos que ele foi colecionando durante a sua vida, né? Então, daí eles entenderam, eles foram conhecer um pouco melhor o filho que eles tiveram, né? A grandeza daquele jovem, né? Então, interessante, coisa parecida aconteceu com vários, né? Aconteceu com o Beato Piergiorgio Frassati, os pais também não entenderam nada, o Guido Schaeffer O também, Guido. né? Lá na igreja de Copacabana, aquela monte de gente, aqueles pobres, né? Para ver. Mas assim, né? A pessoa que busca essa santidade, ela não vai para o céu sozinha. Ela sempre leva multidões, né? Por quê? Porque toca o coração, levando Jesus, né? É o grande dom, né? Da santidade. E se o Carlo, ele amou tanto Jesus, ele também amou muito Nossa Senhora, né? Eu digo que não existe santidade se a gente não passa pela escola de É Nossa Senhora, né? verdade, Impossível. Padre. Uma coisa que também ao longo aqui dessa caminhada Deus Convida, eu tive a graça também de ir percebendo. Não tem como. Não tem como, né? Jesus, ele veio até nós por meio de Nossa Senhora. Ele é Deus, né? Ele poderia fazer-se homem de uma outra maneira, né? Mas Deus quis Nossa Senhora como uma escada bendita pela qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então também nós vamos até Ele por meio dela, né? É um ato de orgulho muito grande dizer, eu vou de outra maneira, né? Ele veio por meio de Nossa Senhora. Também nós vamos. E o Carlos foi um grande devoto de Nossa Senhora, um grande amor. A única mulher da minha vida é Nossa Senhora, né? Quem sabe se no seu coração ele nunca disse isso, né? Tensionava, quem sabe, até viver a vida consagrada, a vida sacerdotal. Nunca se falou isso, né? Mas enfim, ele dizia: a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. E ele rezava não só o terço, né, todos os dias, né? Mas ele ensinou muita gente a rezar o terço, né? Que coisa bonita isso, né? Realmente, esse ensinar a amar Nossa Senhora. Isso dá muita alegria ao coração de Jesus. Qual é o filho que não fica feliz, né? Quando se faz um carinho para a mãe, né? Minha querida mãe partiu agora para a eternidade, vai dia 5, vai fazer 4 meses, né? Eu ficava muito feliz quando alguém demonstrava amor para com ela. Agora, Jesus é o melhor dos filhos, né? Não vai ficar feliz, né? Quando demonstra um amor para com Nossa Senhora. E o Carlos fez isso, né? Ele ensinou muitos a rezar o terço, né? Então, ele deixou essa marca, a Mariana também, né? Então, é para nós, né? O Carlos nos convida, né, a seguir os passos, né? A realmente buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, né? E tudo nos é dado por acréscimo, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Não, estamos Por favor, me bem. permita. Ainda temos 25 minutos ainda, Padre. Graças Então, a Deus, porque nessas horas a gente não quer que o tempo passe de jeito nenhum. né? Então, porque eu falo demais, né? Os meus amigos que estão, Mas o né, senhor aí. fala calmo, o senhor fala gostoso, o senhor aquece o coração, né, pessoal? Muito bom ouvir o senhor, Padre. Né? As pessoas são muito caridosas de ter paciência comigo, né? Mas uma coisa muito linda também a respeito do Carlos, né? É que a gente sabe, né, que o coração, embora ele seja um músculo, né? Ele é o símbolo dos sentimentos, né? E quando foram fazer a exumação, né? Isso se faz para todos os candidatos à honra dos altares, faz parte, né, do processo, né, o reconhecimento canônico, né, dos restos mortais, depois se tornam relíquias, né, do servo de Deus.
Então, foram fazer o reconhecimento canônico e encontraram, né, o corpo, né, em ótimo estado de conservação. Né? Muitos disseram, mas lá a gente vê o rosto dele, na verdade, o que está lá é o corpo dele, sim. Né? Mas é claro que ali tem uma máscara de silicone, né? Que eu acho que até foi importante colocar aquilo, né? Por quê? Em respeito, né, à própria pessoa, porque ali é o corpo de uma pessoa, né? Não é uma estátua, né? Então, a dignidade, né? Você vê alguns lugares, claro, visita alguns lugares, e os corpos de alguns santos, a gente fica meio assustado, né? Eu era Santa Rita, inteira, né? Mas impressiona um pouco, né? Tá seca, né? Meio mumificada, né? O corpo é uma coisa muito preciosa, tal, né? Mas o Carlos, aquele rosto sereno, né? E como um convite, né? A repousar realmente no coração de Jesus. E quando eles foram fazer, né? Todo o reconhecimento, eles encontraram o coração, né? Inteiro, porque os órgãos internos vão se desfazendo com mais facilidade, né? E o coração estava inteiro, né? E eles acharam por bem extrair o coração, né? E colocar no relicário à parte, né? Interessante, tem alguns santos que têm o coração, né? Santa Teresa de Jesus, né? A grande doutora, a grande filha do Carmelo, né? Tem o coração e lá tem até a marca da transverberação, né? Ela teve o coração transpassado por uma seta de amor, né? Então, São Vicente de Paulo, seu coração está, né? Pai dos pobres, né? Está lá em Paris, na Rue du Bac, né? Conservado no relicário, e também do nosso querido Carlos, né? O coração está, né? Eu vejo nisso também um sinal de Deus, né? Um convite que o Senhor faz através do Carlos, para que nós vivamos realmente o mandamento do amor. Uhum. A primeira carta aos Coríntios, né? Diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse toda a ciência, ainda que tivesse uma fé tão grande a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tiver o amor, eu não serei nada. Né? E o Carlos realmente foi alguém que amou muito. Amou a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, colocou realmente a sua vida a serviço do Senhor, né? Que é amor. Né? Mas também amou o próximo. Não dá para realmente fazer essa dicotomia. Eu amo a Deus, mas eu não quero saber do meu próximo. Né? São João diz, né, que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo. Né? Você não ama o irmão que vê, como é que vai amar a Deus que não vê, não é? Como? É um absurdo, não é? Um absurdo. Mas que bonito, ele fazia de maneira não para tirar atenção para si mesmo, né? Então esse é um amor verdadeiro, né? Não fazia assim, olha como eu sou bonzinho, ótimo, né? Como, né? Eu sou melhor que os outros, não, né? Fazia por amor a Jesus e amava a todas as pessoas, até aquelas que realmente lhe faziam mal, né? Como eu disse, nem todo mundo entendia o cara, né? Nem todo mundo elogiava ele, né? Não dizia, mas ele é tonto, né? Puxa vida, né? Ao invés de, sei lá, aproveitar que ele era de uma família até que realmente tinha condições de dar-lhe tudo, né? O que ele quisesse, né? A família de posses, né? No entanto, ele fez realmente do seu ideal, né? Amar a Jesus também no próximo, né? Partilhar dos seus bens, né? Quando ele era pequenininho, até dos seus brinquedos, né? A gente vê que as crianças às vezes têm dificuldade, né? É. Não, esse é meu, né? Não, né? Mas e era uma decisão sua, muito quase que natural com ele, né? Para ver o efeito da graça de Deus. O batismo, ele produz realmente coisas extraordinárias na nossa vida. Então, por isso que nós não temos desculpa de dizer, aquele nasceu santo. Não, né? Ele recebeu o mesmo batismo que nós recebemos, né? Só que ele fez frutificar, essa é a grande diferença. Né? Ele fez frutificar, né, a graça do batismo. Não foi em vão, né? Então, o Carlos nos convida também a nós arregaçarmos as nossas mangas, né, para realmente servir Jesus, sobretudo naqueles que mais necessitam. Né?
A gente tem ido em busca deles, né? Né? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas Jesus coloca a pessoa, né, na nossa vida, né? Às vezes, no afã de fazer as coisas, de viver realmente o nosso dia a dia, né? A gente se esquece, né? E o outro é o encontro com Jesus. É o lugar do encontro com Jesus, né? Então, eu digo que ter encontrado o coração do Carlos, né, de maneira assim, intacta, é realmente um convite a também vivermos o amor. Né? Uma outra coisa que Nossa, que lindo. eu Não gostaria sabia de que dizer tinham é, extraído o coração dele. Eu não sabia. Eu sabia que o corpo dele está lá exposto em Assis, mas eu não pois é, sabia que tinham tirado o coração e colocado num relicário, porque o coração estava inteiro, né? intacto, né? É, Que lindo. Porque, é uma, padre, é uma coisa muito especial isso do corpo, né? A gente vê Santo Antônio, a língua estava preservada, as cordas vocais, né, de as Santo Antônio, cordas, né? né? Porque ele era um grande pregador. Carlo Pois é, Coração, porque tanto amor. É, parece mesmo que é isso, né? Onde a graça realmente tocou e frutificou, esse lugar não se corrompe, né? não se corrompe, né? Aí a palavra, né, que não verá a confissão do sepulcro. Embora que, né, grandes santos, né, como Santa Teresinha, né, esperavam que fosse encontrado o corpo dela incorrupto, e uma religiosa, né, bom, já houve até uma live de Santa Teresinha, né, durante foi até dito isso, né, é, diz que na véspera, né, da exumação, uma espécie de sonho, né? Uma das religiosas lá do Carmelo de Lisieux, então ela disse, né, olha, a nossa irmã me disse essa noite que não vão encontrar senão ossos e cinzas. Foi o que encontraram, né? Encontraram ossos e cinzas e uma palma verde que está até hoje verde, né? Está lá em Lisieux, né? Entende? Como um sinal da vitória dela, né? Olha lá. Mas para ver, né? É claro que não é o fato de estar incorrupto, né? Mas Deus também fala através Sim. disso, né? Então, esse sinal do coração do Carlos, para mim, realmente me toca muito, né? Me toca muito. Falei do sonho, né? A mãe dele, depois ela escreveu agora juntamente com outro autor, né? Um livro, né? A pedido de muitos. Coloque as suas impressões de mãe, né? Porque eu digo, né? Ninguém como a mãe conhece, né? Conhece aquele que foi gerado no seu ventre, né? Então, e ela até contou, né? Que depois da morte, né? Do Carlos, né, imagina, o filho único, né? Deve ter sido muito duro para ele, né? É, ela teve um sonho, o qual ele dizia, né? Que eles não ficassem tristes, né? Ele estava no céu, né? E que eles teriam dois filhos, né? Eles teriam outros dois filhos. E, de fato, eles tiveram gêmeos, né? Então, a Francesca e o Michele, né? Dois irmãozinhos que não conheceram o Carlos, né? Então, e ele disse, né, que um dia ele seria reconhecido no mundo. Olha que coisa bonita, né? E a coisa foi se alastrando, né? Imagine, a mãe deve ter levado um sonho. Apesar que sonho, você fala assim, mas é um sonho, né? Mas Deus também pode usar, né, dessa nossa faculdade, né, para nos falar, né? É. Foi o que aconteceu com Dona Antônia, né? Ela teve essa revelação, né? Teve uma graça, né? E tudo está se averando, né? Vieram duas crianças, né? Vieram gêmeos, né? Que coisa bonita, né? E, os dois irmãozinhos, né? Tem um irmão, né? Como também um mestre, né? Eles se encaminham numa vida religiosa profunda, porque os pais, como eu disse, eles não eram assim de frequentar muita igreja. Foi o Carlos que levou os pais de novo para a igreja, né? Que coisa bonita, né? Então, para ver, foi uma graça também na vida, né? Desses pais, né? Realmente poder voltar, né? Voltar no primeiro amor, né? Voltar a frequentar a igreja, né? Ser sinal, né? Realmente também para outros, né? Não só porque agora o filho está em vias de beatificação, né? Eu conheci vários parentes de vários servos de Deus, né?
Eu lembro que eu conheci a irmã do Beato Pedro Passati, a única irmã dele. E eu falei, a senhora reze por mim. E ela falou assim, olha, o senhor reze por mim, porque eu não sou muito de rezar, não. Né? Então, né? Para ver, né? Santidade não passa por osmose. Né? Então, infelizmente, né? Porque quantas pessoas... Mas se passa através do testemunho. Né? E o Carlos deixou esse sinal de luz. E por que que ele, então, o seu corpo está lá em Assis, né? Seu corpo se encontra, quem tem a oportunidade, a graça de visitar a igreja chamada o Santuário da Expoliação, né? Nós sabemos que São Francisco, diante do seu pai, né? E também diante do bispo Dom Guido, né? Ele se desvestiu, né? Não só do homem velho, mas também tirou a roupa mesmo, né? Em praça pública, né? Então ali o Santuário da Expoliação lembra isso, né? O nome dele, ele tirou as vestes, né? Para viver o homem novo. Então ali está o corpo, né? Do Beato Carla Cruz. Um dia eu liguei lá, pedi uma graça, né? Comecei a falar, eu vi que quem atendeu era uma religiosa, esse sotaque, assim, né? É uma brasileira. São várias irmãs brasileiras que trabalham nesse santuário. Olha que coisa, né? Que coisa. Trabalham lá, né? Para ver que o Brasil está muito envolvido, né, na causa do Carlos, né? Até as freiras que estão lá cuidando do santuário, né? São brasileiras, né? Então é muito bonito isso, né? Ver que o Brasil também, que tem tantos testemunhos também, né? Mas envolto, né, para esta bênção, né, dos santos, né? Santa Teresinha também muito amada aqui no Brasil, né? Deixou a sua marca, tanto que na urna original, né, tá lá, né, o brasão, né, do Brasil, né? Foi o Brasil que doou a urna de ouro, né? E nesses dias nós estamos com as relíquias dela aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, né? O Santos Já Marcos. anotei já o dia de São Paulo, para não esquecer, não perder e poder ir na Não perdeu a igreja. oportunidade, né? Né? Tá vendo? E também a mão de São João Bosco, a mão direita, né? Veio passando aqui e acabou ficando, né? Porque aquela imagem dele, né? Ficou no Brasil e a sua mão direita, né? Tá lá em Brasília, né? Então, Ai, para ver que o santo não sabia. tem carinho para com o Brasil, né? É E a mesmo, mão padre? A direita mão dele ficou ali em Brasília? em Brasília, tá vendo aquela imagem jacente, né? Ali não é o corpo dele, é uma imagem, né? Então, e ali a mão dele está lá, os ossos da mão dele estão lá, né? Então, para ver. E o Carlos, então, que ele abençoe o nosso povo Sim. brasileiro, né? Que ajude também a tantos garotos e garotas a buscar a santidade, né? Para ver que santidade não é coisa do passado, é hoje. Jesus continua passando e nos chamando a segui-lo, né? Foi justamente o Evangelho do domingo, né? Jesus que passa, né? As margens do lago de Genezaré, chama Simão, André, João, Tiago para segui-lo, né? E ele continua a nos chamar, né? Então que realmente muitos jovens possam, né, seguir o exemplo, né, desse gigante, né, pequeno gigante, desse novo, né, sinal, como foi de domingo sábado no século XIX, agora nos tempos modernos, o Carlos Coutts, né, que ele nos ajude realmente a buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Amém, padre. E que a gente possa aprender com ele que buscar santidade é algo bom, é algo que traz alegria verdadeira, que traz paz, que traz amor, né? Porque muita gente acha que buscar santidade é sinônimo de sofrimento, né? É dificílimo, é impossível, é só para alguns. Não, 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 é para todos, porque se a gente anula a possibilidade de sermos santos, a gente está anulando o próprio céu para nós, né? É verdade. É interessante, quando eu era criança, eu estou falando muito de mim, né? Eu era coroinha e a gente marcava a missa lá na igreja, né? Anotava as intenções de missa e veio uma senhorinha, uma bebezinha, uma espanholinha, e eu falando, sempre falei do santo, desde criança, sempre falei do santo. Daí ela disse, eu não quero ser santa, não. Mas por que a senhora não quer ser santa? Ela falou que santo sofre muito. Eu falei, mas minha irmã, quem que não
sofre. Não é melhor sofrer ser santo e ir para o céu, né? Do que sofrer à toa, né? E perder realmente a alegria, né? Total lá, estando com o Senhor, né? Então, para que realmente a gente possa lutar realmente, né? Para sermos grandes santos, porque essa é a vontade de Deus. Não santos Amém. de superfície, né? Mas grandes. Aqui, ó. Esse é o cartãozinho que fica aqui na minha escrivaninha onde eu trabalho e que diz assim, né? A única coisa que devemos pedir a Deus na oração é o desejo de ser santos, Isso mesmo. Tem um né? cartãozinho desse para mim. Esse cartãozinho que ganhei do Padre Marlon. Opa, Padre Marcos, Lembrança do 22º aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Marlon. Foi em e quem é? 2022. Carlos Acutis. É, porque a missão do Padre Marlon, que ele fundou em Taubaté, chama Sede Santos, né? Tá vendo? É, Aí o nosso Carlos, né? Convidando a santidade. Né? é isso mesmo. O Padre Marlon é realmente também um Ah, testemunho é. para a gente. Né? É Tem mesmo. a minha liturgia das horas, até os frades aqui de Itu, eles falam que se jogar minha liturgia das horas na cabeça de alguém, mata, né? Porque é muito pesada, né? E que além eu tenho muita foto, né, dos meus irmãos frades e outras pessoas, de amigos, né? E eu tenho uma foto do Padre Marlon, né? Porque eu falei, para mim ele é um convite também, né? Ó, A nunca esquecer. ele a gente já pode Assim, fazer igual o senhor aí. A gente já pode escrever aqui, venerável, santo, e enquadrar, oh, pode, posso sim. né? Porque esse aqui já vai também, já é profético já. Sem dúvida, né? Realmente o testemunho dele é muito bonito, né? É. Esse irmão nosso que, com tantos limites que poderiam dizer, bom, vamos entregar realmente a tristeza, não, tá aí, né? Evangelizando, né? Fazendo realmente tantas coisas bonitas e levando tanta gente a Deus, né? Que realmente possamos caminhar nesse, nessa realmente busca, né? Realmente de sermos também luz, né? E sal da terra. Podia esquecer. Amém, padre. Como o senhor falou da dona Antônia, né? E deve, né, uma alegria para essa mãe poder ter gerado esse santo, essa beleza para o mundo. Eu vou terminar com uma frasezinha, então, que ela diz, né, no livro dela, O Segredo do Meu Filho, chama o livro. Ela diz assim: ele tinha o melhor, pleno, belo e em harmonia com Deus. E deixou um testemunho esplêndido. Meu filho tinha essa consciência de que a vida não deveria ser desperdiçada por trás de quimeras bobas. Que Né? bênção, que graça, E, não? Meu não é? Deus. Essas mães, né? Realmente que trouxeram dentro de si um santo. É uma coisa Muito muito preciosa. Vamos fazer que as nossas mães também, né? Possam ter essa alegria, não dizer, é? eu trouxe um santo. Na É verdade, isso mesmo. né? Amém, Vamos ter a amém, nossa. amém. Que a gente dê essa alegria às nossas mães, né? E que a Exatamente. gente sempre busque a cada dia essa santidade linda que o Senhor nos convida, porque é convite, né? Deus convida e Deus Deus convida a convida. santidade. Verdade. Amém, Eu Padre. Olha, que momento que lindo. Tá todo mundo aqui agradecendo muito, Senhor. Pessoal da agradeço. escola do Serviço do Senhor, aos beneditinos, dizem assim: o testemunho inspirador do Beato Carlo Acutis ecoa profundamente em nossos corações. Obrigada, Padre, pela live. Eu que agradeço, né? É, Presença. muitas pessoas também estão te agradecendo, viu, Padre? Acho que muitas pessoas que vieram ao convite do Senhor, nomezinhos novos aqui, sejam muito bem-vindos. Que alegria receber todos vocês. Amigos, Beato irmãos. Carlo Acutis, olhar pelos nossos jovens e crianças, adolescentes, testemunho em meio à vida da era digital, ou seja, a fé pode coexistir sim com a tecnologia moderna, diz o Maurício. Amém. Aqui o Deus Convida também é um pouco do exemplo disso, né? A gente se aproveitou dessa tecnologia para, durante a pandemia, levar a palavra a muitos lares, esperança, amor, conforto. Então, que a gente sempre possa ser o contraponto dessa internet mal utilizada, né, usada para o mal, que a gente sempre seja um contraponto lindo, inspirado por Deus, para levar boa nova, né, Padre? Sem dúvida. E eu agradeço a oportunidade. Olha que coisa bonita, né? Como Deus vai agindo, né? Eu
participei da live do meu querido amigo, irmão, Frei Rothman, que ele fez sobre Isso. tanta maestria, né? Sobre a Santa Teresa de Calcutá. Eu tive a graça de conhecê-la pessoalmente, né? Então, e para ver, né, como Deus vai juntando as pessoas, Vai. né? Participei daquela live, né? E depois daí o contato nosso, Isso. né, Bia? E aí estamos juntos, caminhando juntos, né? Amém. Então, E muito vamos fazer, obrigado, né, padre? Vamos combinar já um momento de fazermos um cenáculo mariano junto à nossa capelinha de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a nossa padroeira aqui. Vamos fazer um momento de oração já está bonito aí em Itu. nos meus projetos, viu? Amém. Vai Né? ser lindo. Mais Então, uma bênção. então, e a propósito de bênção, eu gostaria de ver se eu posso dar uma bênção a todos, né? Não, Então, nós, depois de padre, nós queremos muito, muito, né, gente? Nós pedimos por isso, nós pedimos a sua bênção, padre, com certeza. com muito carinho, né? Então, eu convido a todos a rezarmos uma Ave Maria, aquela que é a mãe do sumo eterno sacerdote, aquela que é realmente a medianeira de todas as graças, aquela que nos traz a verdadeira alegria, porque ela é a causa da nossa alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja Ele convosco, está no Ele meio está de nós. por intercessão da Beatíssima Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, Rainha e esplendor do Monte Carmelo, por intercessão de nosso Pai São José, por intercessão do bem-aventurado Carla Curtis e Santa Teresinha, e de todos os nossos santos de devoção, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebam o meu abraço, né, fraterno. Muito obrigado a todos e a cada um, né? E um beijo grande, né? Que permaneçamos unidos em Jesus, Maria e José. Que Deus abençoe. Amém. Amém, padre. Muito obrigado. Conte com a nossa amizade, as nossas orações e seja bem-vindo a essa comunidade que é virtual e peregrina, que acolhe o senhor com muito carinho. Muito obrigada, padre. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Um abraço. Pessoal, uma santa noite. Até daqui a pouco nas completas, porque como o Padre Sonsini, nós também rezamos a liturgia das horas. Nos alegramos muito disso, porque é via de santidade, né, Padre, rezar a liturgia das horas? Nossa, realmente esse encontro com a palavra, esse encontro com o nosso Deus, que realmente preenche o nosso coração. Isso mesmo. Amém. Padre, muito obrigada. Pessoal, boa noite. Até mais tarde. Tchau, tchau.